O anime é Kimi ni Todoke. Sawako Kuronuma, apelidada pela turma de Sadako por ter semelhança com a personagem do filme O Chamado, é uma garota muito gentil e tímida que almeja fazer amigos e ser admirada pelos outros. No entanto, ela sempre foi temida e incompreendida por causa de sua aparência que todos acham assustadora. Menos Shota Kazehaya, um gentil garoto que é muito popular e rodeado de amigos, e Sawako tem uma grande admiração por ele e o estilo de vida que o garoto leva. Por ser muito dócil, um dia Sawako aceita fazer as tarefas que ninguém mais quer, fazendo com que Kazehaya se pronuncie para defendê-la quando ninguém mais fez. No intervalo, uma amiga de Sawako de longa data conversa com ela sobre Kazehaya ser um garoto muito alegre. Ele em questão acaba pegando Sawako falando dele. E para ele não pensar que Sawako estava o ofendendo, a garota diz diretamente que era um elogio, assim conseguindo arrancar uma risada alegre do garoto. Kazehaya podia jurar que Sawako não gostava dele, mas ela diz que muito pelo contrário, o admira por ser alegre e gostaria de ser como ele. Sawako brilha como flores do campo quando Shota a chama pelo seu nome ao invés de Sadako, como todos costumam chamar. O garoto admira que ela seja tão sincera com o que pensa. Graças à experiência com Kazehaya, Sawako consegue socializar com Yuno e Yoshida de sua turma. A garota até mesmo assina seu nome para participar do teste de coragem orquestrado por Kazehaya e se candidata para ser o fantasma. Pela noite, a turma estava reunida num bosque para realizar a prova de coragem, faltando apenas Sawako, que estava secretamente no escuro para assustar a todos. Ela deu o seu melhor, conseguindo assustar cada aluno que aparecia. Mas na vez de Kazehaya, ele fica muito feliz em vê-la no evento que ele coordenou, mas triste por não ter sido avisado antes que ela seria o fantasma. Ele até mesmo fica preocupado por ela estar sozinha no escuro do bosque e se oferece para fazer companhia a ela. As duas garotas que já sabiam do papel de Sawako naquela prova de coragem aparecem para elogiá-la do bom trabalho. Kazehaya fica feliz ao notar que Sawako está conseguindo socializar, e a garota diz que é tudo graças a ele, embora Kazehaya ache que não fez nada demais. Sawako encara o garoto intensamente, deixando-o tímido. Ela se desculpa achando que ele estava com medo de ser amaldiçoado, e ele se apressa para dizer que não se tratava disso. Os dois passam a noite juntos naquele bosque. Sawako experimenta novas sensações e sente como se tivesse nascido de novo e fica feliz por ter conhecido Kazehaya. No dia seguinte, os alunos ficaram sabendo que Kazehaya passou a noite ao lado da Samara do chamado, e como penalidade por não ter cumprido a prova de coragem, ele teria que sair com ela por uma semana. Sawako é jogada para ele como um bicho, fazendo Kazehaya defendê-la diante de toda a turma. A garota fica somente preocupada por ele arruinar a própria reputação ao defendê-la. Então ela fala com toda a turma pela primeira vez e esclarece o mal-entendido. Ela conta que não aconteceu nada entre eles. Sawako sabe que Kazehaya tratou ela como trata todo mundo. Então ela vai embora satisfeita, pensando que fez o certo em proteger a reputação do garoto. Mas na verdade, Sawako se sente muito triste, imaginando que ele nunca mais iria dar um bom dia a ela. No entanto, no outro dia, Kazehaya estava esperando pela garota para entregar um pedido de desculpas de todos os alunos da turma. O que Sawako pensava ser apenas a bondade do garoto ia muito além. Kazehaya não conseguia esquecer da primeira vez que a viu e do mais belo sorriso que Sawako lhe mostrou. Indo para a escola em um dia de chuva, Sawako não hesita em deixar seu guarda-chuva com um cachorrinho abandonado. Todos os alunos falam sobre ela ter sido rejeitada por Kazehaya e por chegar encharcada na escola. Mas quando Kazehaya aparece do mesmo jeito, ele é rodeado de colegas preocupados que ele pegue um resfriado. Kazehaya pouco se importa com ele, mas vai até Sawako tentando resolver o problema dela. A garota não tinha o uniforme reserva da educação física, então ele pede o uniforme de Yoshida emprestado para Sawako. Assim como ele entrega a mesma toalhinha que ele usou para se enxugar, porque era a única que tinha. E desde então, Sawako não desgrudou daquele pano gentilmente oferecido por Kazehaya. O garoto conversa com um colega que acha que Kazehaya só está sendo gentil com Sawako por ter rejeitado passar a semana de penalidade com ela, mas ao invés de rejeitá-la, ele gentilmente mostrou o contrário.
No intervalo, Sawako deixa alguns agrados nas mesas daqueles que a ajudaram. Kazehaya imediatamente vai atrás da garota, muito emocionado com o gesto dela. Sawako tinha também algo para entregar ao cachorrinho abandonado que viu no caminho. Kazehaya havia visto o mesmo, então os dois vão juntos ao encontro do animal. O cachorrinho é amável com o garoto, mas rosna muito para Sawako. Logo, Kazehaya decide adotar o animal e se aproxima da garota para mostrar ao doguinho que ela era uma amiga íntima dele, porque de acordo com o que viu, o animal vai entender que Sawako é confiável por estar com ele. E a garota aprecia ainda mais aquele jeito que todo mundo gosta e quer estar perto. Ela diz que irá se esforçar mais para ser assim, e ele apoia a ideia. Eles então se despedem e Sawako diz que gostaria de vê-lo novamente. O garoto fica murcho ao saber que ela falava do cachorrinho. Então Sawako confessa que o garoto também estava incluso. No dia seguinte é o dia da troca dos lugares da turma e ninguém queria ficar ao lado da Sadako para não serem amaldiçoados. A pobre garota é humilhada naquele momento e Kazehaya troca de lugar com aquele que ficaria ao lado dela. Yano é a próxima voluntária a sentar-se perto de Sawako, seguida de outro garoto que tomou o lugar antes de Yoshida. Como agradecimento, a doce Sawako distribui os biscoitos que fez para presentear os novos amigos que gostaria de ter. O grupo aceita de bom grado e Kazehaya parece mais feliz que a garota, ainda mais quando pôde ver aquele belo sorriso. No fim da aula, Kazehaya acompanha Sawako na saída. Os dois são vistos por garotas que questionam se Sadako realmente foi rejeitada por ele. E depois de refletir um pouco sobre o seu tempo com Kazehaya, Sawako sente que um novo sentimento amoroso acaba de nascer por ele. Sawako se emociona por ter outros colegas além de Kazehaya para dar bom dia a ela. Até mesmo conhece Ryu, que tomou o lugar atrás dela. Kazehaya chama a atenção da garota para ajudá-lo a pensar em um nome para o cachorrinho que ele levou. Mas o professor substituto atrapalha eles de pensar. O professor anterior estava doente por ter sido amaldiçoado por Sawako, como dizem os boatos. O novo professor faz contato visual com ela por alguns segundos para ver o que pode acontecer. Ele é um homem bastante enérgico e não tem medo do perigo como os outros alunos. Kazehaya tenta fazer o mesmo com Sawako, mas não consegue resistir àquele belo olhar. Durante o intervalo, Sawako ouve atentamente tudo o que Yano e Yoshida tinham para falar sobre o que conhecem de Kazehaya. A garota fica impressionada que ele sempre foi tão animado e popular. Até as garotas de outra turma se interessam por ele. No fim da aula, Sawako fica sozinha para preencher o nome dos alunos presentes. Kazehaya foi chamado pelo professor, mas quando o homem foi cagar, o garoto fugiu para ajudar ela nas assinaturas. Mas ele ajudou em somente um nome, o dela. Eles não puderam aproveitar muito o momento a sós, porque Kazehaya foi chamado de volta pelo professor através dos alto-falantes. Mas logo em seguida, duas garotas aparecem inesperadamente querendo conhecer Sawako, graças a Kazehaya e principalmente Yano e Yoshida. No final do trabalho, ela encontra o garoto. Sawako agradece por ele sempre dar forças a ela, e Kazehaya diz que é o contrário. E se isso for verdade, Sawako sente que esse pode ser o dia mais feliz de sua vida. Durante a aula do outro dia, Kazehaya entrega um bilhete para Sawako, que sem entender dobra e passa para o próximo, deixando o garoto desesperado para pegar de volta. O bilhete era para ela mesma, sendo um convite para passear com Maru depois da aula. Maru é o doguinho que agora tem nome e foi escolhido por Sawako. A garota entrega sua resposta aceitando prontamente e deixa Kazehaya animado com o passeio. Mais tarde, Sawako corre feliz ao encontro do filhotinho que só estava interessado no que ela tinha. Enquanto Maru se entretém com seu ossinho, os dois se paqueram, ou era o que eles deveriam estar fazendo. Kazehaya se admirava com qualquer palavra que saía da boca dela. Sawako não havia contado a ninguém sobre Maru nem Kazehaya. O garoto queria que aquele fosse um segredo somente deles. No fim do dia, Sawako espera que o dia seguinte seja tão perfeito quanto aquele. E o dia começa bem, com a inteligente e estudiosa ensinando Kazehaya a resolver algumas questões da atividade. Logo, a garota é rodeada de alunos querendo aprender com ela. A garota até mesmo consegue arrancar uma risada deles com sua fofura.
e um olhar que ela compartilha com Kazehawa é visto por todos eles. Depois Sawako se encontra com um garoto que estava feliz pela conquista dela, mas confessa que também sentiu ciúmes por antes só ele saber que a garota ensinava. Agora ele queria muito um momento só dele, somente os dois. Rumores falsos sobre Yano e Yoshida circulam na escola, e Sawako já estava sendo apontada como responsável por espalhar. Mas como Sawako agora é a protegida das duas amigas, as vítimas dos rumores não duvidaram da inocência dela. Porém, a garota só fica preocupada com o atraso de Kazehaya. Ele estava sendo atormentado mais uma vez pelo professor Pin, mas logo aparece na sala de aula chamando a atenção de Sawako com seu novo visual de cabelo. Ela fica muito atraída pela testa dele à mostra, mas Kazehaya fica envergonhado sob o olhar da garota. Os boatos a respeito de Yoshida e Yano continuam fortes, sem que Sawako saiba de nada sobre. As duas amigas continuam confiantes da inocência da garota, mas escutam ela dizer que não as considera como amigas, e fica um grande mal-entendido entre Sawako e as outras. E quando ela finalmente descobre sobre os rumores, pensa que pode ter estragado tudo e magoado as duas. No fim da aula, Sawako teme que possa magoar Kazehaya também se for falar com ele, então decide que o melhor a fazer é ignorá-lo e se manter afastada. No dia seguinte, Yano e Yoshida começam a duvidar se foi mesmo Sawako quem espalhou os rumores, mas se sentem horríveis em duvidar da garota e ficam muito deprimidas por Sawako não dizer que gostava delas, da mesma forma que as duas gostam dela. Porém, Sawako estava determinada a encontrar o verdadeiro culpado por espalhar aqueles rumores, para que as garotas pudessem voltar a ser quem elas eram antes, sorridentes e felizes. Sawako continua evitando Kazehaya e o garoto acha que pode ter feito algo errado para ela odiá-lo. E mesmo que Sawako seja incapaz de odiar o garoto, ela continua evitando ele. No dia seguinte, a situação continua a mesma e Sawako não sabe abrir a boca para esclarecer os seus sentimentos. Então ela continua evitando as garotas e senta em outro lugar, deixando a situação ainda pior. Sawako acredita que possa estar apenas atrapalhando o grupo ficando perto deles, e ela não sabe como pode fazê-los felizes de novo, mesmo que o motivo seja justamente por ela ter se afastado. Durante a prova, Sawako não consegue parar de pensar nos momentos divertidos que passaram juntos naquele pouco tempo unidos. E ela não consegue evitar de chorar ao pensar no quanto foi feliz com eles. Foi tudo o que ela sempre quis e sempre sonhou. Ela também descobre o verdadeiro sentido de como é gostar dos outros e ter amigos. Na saída, Kazehaya finalmente pega Sawako de jeito para entender o que estava acontecendo. A garota não consegue segurar e deixa seu choro escapar junto com a verdade. Sawako não queria ficar pendurada no garoto e acabar com a popularidade dele como andam dizendo. Já Kazehaya estava irritado com aquelas fofocas. Ele vai fazer o que quiser e continuar ao lado de Sawako, sem nem se importar com nada. Aquilo foi o que Sawako sempre sonhou. A garota se sente mais feliz só de estar ao lado de Kazehaya e ver o sorriso dele. Os dois passam uma tarde juntos, aproveitando o tempo que desperdiçaram separados. O garoto faz Sawako entender como as garotas se sentem depois de terem sido evitadas do nada, assim como ele, e Kazehaya proíbe Sawako de se afastar dele de novo. Sawako decide que irá dizer tudo o que sente pelas garotas para que possam se tornar melhores amigas. Então o garoto fica contente com a determinação dela e apoia a ideia. Conversar abertamente com Kazehaya era tudo o que Sawako precisava. Yano e Yoshida ainda sofrem com o distanciamento de Sawako, mas quando as duas se reúnem para falar sobre a garota em questão, começam a entender juntas o lado dela que cresceu sem amigos. Yoshida é a mais emotiva e não vê problema nenhum em chorar por Sawako. No dia seguinte, Sawako escuta as garotas fofocando mais uma vez e dessa vez decide se manifestar para esclarecer a verdade. Mas as garotas não estavam nada interessadas em ouvir, queriam apenas zombar dela. Sawako é encurralada tendo que ouvir o grupo de garotas falando crueldades sobre Yano e Yoshida. Um tumulto se forma do lado de fora do banheiro feminino e Kazehaya fica preocupado com Sawako ao saber que ela estava envolvida numa briga com um grupo de garotas. Ele não hesita em defendê-la e as garotas correm para fazer o mesmo assim que chegam. Dentro do banheiro, Sawako dá o seu melhor para defender Yano e Yoshida, aceitando qualquer humilhação contra ela, mas nenhuma ofensa contra suas amigas.
Quando Yano e Yoshida finalmente entram em cena, Sawako confessa ao grupo de assanhadas que ao invés de gostar das duas amigas, na verdade ela as ama. Depois de ouvir o que queriam, Yano e principalmente Yoshida colocam as outras garotas para correr. Elas finalmente têm a oportunidade de resolver o mal-entendido e ficarem bem. Do lado de fora, o grupo de assanhadas saem com o rabo entre as pernas. Kazehaya usa sua influência para dizer que odeia rumores falsos, e algumas garotas contam o que viram no banheiro, como Sawako defendeu as duas mesmo depois de ter sido derrubada. Só então os fofoqueiros ao redor abrem os olhos e resolvem glorificar a garota que havia sido injustiçada, e Kazehaya pensa no quanto Sawako ficaria feliz em ver aquilo. Sawako abre o seu coração para as garotas e expressa todos os seus sentimentos. As três, agora sendo um recente trio de amigas, recentes apenas para Sawako, se emocionam juntas, sendo Yoshida a mais emocionada entre as três. Sawako também mostra o seu belo sorriso que aqueles próximos a ela adoram ver. Acontece que elas estavam sendo assistidas pelos curiosos e a notícia da reconciliação entre o trio foi anunciada e comemorada. Kazehaya é o mais feliz de todos. Ele fica contente por ela, mas não gostou muito por ter que passar menos tempo sozinho com Sawako. Pelo menos ele podia ver aquele sorriso mais vezes, agora que a garota está se sentindo realizada com seu trabalho duro em se dar bem com as pessoas. Graças a Kazehaya, a vida de Sawako mudou e ela começou a entender novos sentimentos. Esse foi Kimi ni Todoki. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Também fale nos comentários se você quer a segunda parte. Até a próxima e bye bye!